Uma vitória e 4 derrotas nas últimas 5 rodadas e uma queda acentuada dentro da tabela da Série B do Brasileirão. A Ponte, que chegou a ficar a 4 pontos do G4 ao final do primeiro turno, hoje está de volta à zona de rebaixamento após 30 rodadas. E o que dirá muito sobre o futuro da equipe no campeonato é como o time vai responder à derrota no derby na última rodada. Com apenas 2 vitórias em 13 rodadas, a Ponte tem hoje a pior campanha do segundo turno da Série B. A equipe conquistou apenas 23% dos pontos disputados desde a 20ª rodada. E além das 2 vitórias, foram mais 3 empates e 8 derrotas. Momento negativo que refletiu também em mudanças na comissão técnica da Alvinegra. Nelsinho Batista deixou o comando técnico da Macaca após 4 meses de trabalho. A decisão foi tomada pelo treinador ainda no vestiário e comunicada ao elenco logo na sequência do Derby 208. Nelsinho deixa a Ponte após 25 partidas, com 8 vitórias, 5 empates e 12 derrotas. Quem comentou sobre esse assunto foi o presidente da Ponte, Marco Antônio Eberlin, em entrevista à Rádio Bandeirantes. E além da saída de Nelsinho, ele também falou sobre a busca por um novo treinador. Ainda não foi contratado, existe dificuldade, poucos são os nomes, o treinador tem que, contratado agora, já tem que vir para nos ajudar a sair dessa situação e também para a montagem de campeonato paulista e brasileiro do ano que vem, né? Os nomes são poucos e esses poucos querem, talvez pelo momento que a Ponte está na tabela, pela colocação da Ponte, estão se valorizando demais. Bicho de R$40 mil para os jogadores caso vencessem o derby. E os salários do elenco em dia foram outros 2 pontos importantes citados pelo presidente durante a entrevista. Antes de pergunta, Batista, não deve 1 centavo de salário, não deve um bicho. E o bicho que eles perderam era de R$40 mil para cada atleta. Você acha que o jogador queria derrubar o treinador? Com 40 mil quilos de A4 para cada um? Mas não cada jogaram. Um que jogasse contra o Guarani, se tivesse ganho o jogo, era 40 mil para cada um. Mas eles não se sensibilizaram, porque a Ponte não então competiu. Não é possível, né? Um jogador que ganha R$20 mil por mês, 30 mil, você acha que ele não ia se sensibilizar e ganhar 40? Foi o que eles mostraram em campo. Mas se tem uma notícia positiva no meio de tudo isso é que a Macaca ainda depende apenas de si para sair novamente do Z4 da competição. Com a derrota da Chapecoense para o Goiás na abertura da 33ª rodada, a Ponte precisa de uma vitória simples sobre o Brusque para subir, no mínimo, para a 16ª colocação. O duelo de hoje contra a equipe catarinense marca mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Enquanto a Macaca ocupa a 17ª colocação com 35 pontos somados, o Brusque segue uma posição abaixo com 2 pontos a menos. Com a saída de Nelsinho Batista, o ex-zagueiro Nenê Santana, auxiliar fixo da casa, foi o responsável pela preparação da equipe ao lado de Edson Boaro, também ex-jogador da Ponte, que integra o quadro de funcionários do clube. Mas por ser o único a ter a documentação regularizada no bid da CBF, Edson Boaro é quem vai ficar na beira do gramado no duelo contra o Brusque. Expulso no derby, já está suspenso e é desfalque confirmado, assim como o volante Hudson, que recebeu o 3º cartão amarelo. Também existe a possibilidade da Macaca ficar sem o volante Emerson, que deixou o clássico contra o Guarani no segundo tempo com problemas físicos. Já Emerson Santos volta a ficar à disposição após cumprir suspensão. Com os desfalques e a mudança no comando, a escalação alvinegra está carregada de dúvidas envolvendo opções técnicas e táticas. Mas tentando esboçar um provável time, a Macaca pode ir a campo com Luan Ribeiro no gol, Luiz Felipe ou João Gabriel, Matheus Silva, Sérgio Rafael ou Hakim e Igor Inocêncio ou Gabriel Risso na defesa, Emerson Santos, Ramon ou Castro e Dodô pelo meio e fechando o ataque, Everton Brito ou Matheus Regis, Iago Dias e Gabriel Novaes. Ponte e Brusque se enfrentam hoje, às 7h da noite. E agora as informações do Brusque com o repórter JP Cardoso. Vai, JP! Depois de uma derrota no Augusto Bauer por 2-1 para o CRB, chegou a hora do Brusque juntar os cacos e pensar na próxima rodada. O quadricolor tem um grande desafio nesta quarta-feira, fora de casa.
O adversário é a Ponte Preta, confronto direto na luta incansável do time catarinense na tentativa de escapar da zona de rebaixamento. O time comandado por Marcelo Cabo segue a preparação e terá mudanças. O lateral Cristóvão acabou saindo da última partida lesionado, o meia Diego Matias foi expulso e o atacante Dentinho recebeu o terceiro cartão amarelo. Quem será que vai sair da zona da degola nesta rodada? E atenção, uma provável escalação do Brusque para o jogo de hoje à noite. Matheus Nogueira no gol, Roney, Wallace, Jansson e Jean Torres na defesa, Rodolfo Potiguar, Paulinho e Augustin Gonzalez pelo meio, Diego Tavares, Paulinho Mocelin e Rodrigo Poleiro fechando o ataque. Esse é o provável time do Brusque. Partida marcada para as 19 horas, estádio Moisés Lucarelli. Jogo que terá transmissão aqui na Band, aliás, o jogo terá transmissão na Rádio Bandeirantes. O jogo da Ponte aqui na Band é sábado. Sábado às 5 da tarde, Mirassol e Ponte Preta aqui na tela da Band. Jogo de hoje na Rádio Bandeirantes. Nós temos a arte aí da Rádio Bandeirantes. Narração de Leandro Bolis. Olha aqui. Ponte e Brusque. Hoje, 19 horas, transmissão ao vivo também pelo canal da Rádio Bandeirantes, o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aqui os nossos patrocinadores. Rocha Autopeças, Paraflu, Seara, Iga Atacado, Desktop, Germânica Veículos, Sicredi, Aroma das Ervas, Instalar Materiais Elétricos, KTO, Pisocol, Rejuntes, Argamassas e Uesco. Aqui a linha de patrocinadores da Rádio Bandeirantes, partida marcada para 19 horas, mas a transmissão da rádio começa às 18 horas e 30 minutos, coladinho no Esporte em Debate, que começa às 5 da tarde. Bom, antes do jogo, falar um pouco da entrevista do presidente Marco Eberlin. Ele se alterou, em determinados momentos começou até falar de maneira esganiçada, né? Gritada na entrevista, porque realmente as dificuldades são imensas, inclusive dificuldades financeiras. Vamos lá, CH, você participou no estúdio comigo da entrevista. O que você achou da entrevista do alto mandatário pontepretano? Lamentável. Lamentável. Ele teve a oportunidade, nesse momento difícil, de trazer uma palavra de alento para o torcedor da Ponte, que está muito machucado, preocupado e triste. Ele perdeu a oportunidade de falar coisas boas, de incentivar a sua torcida para que a torcida não abandone o time. Ele tem que passar a palavra de alento. Eu entendi tudo que ele quis passar, mas não era esse o momento, né? Independente dele ter ou não razão, porque eu não sei, não é? Esse momento, o momento de ontem, hoje é o dia do jogo e um jogo muito importante, ele poderia ter utilizado o microfone forte da Bandeirantes. Tem 12 patrocinadores aqui, pesos pesados, por causa da audiência do programa. Tem 12 patrocinadores pesos pesados pela seriedade do nosso trabalho aqui. Eu não estou jogando confete na minha cabeça, não. Aqui tem seriedade, diferente de algumas pessoas que sugerem outras coisas. E para aqueles que acharam, poxa, vocês tinham que ter apertado mais, vocês pipocam para o Eberlin. Eu vou dizer o seguinte, a entrevista, quando ela toma um curso, é melhor você parar de interpelar. Sabe por quê? Porque quem está em casa não ouve nada, vira gritaria. Isso é uma coisa muito fácil de ser entendida. Por mais que você faça debate, o debate é muito importante, ele vai até um certo limite. Quando ele passa desse ponto, é melhor você evitar o debate, porque não vai acrescentar nada. A ideia do Batista, nossa, de todos nós, era dar espaço para ele trazer novidades sobre técnico. Eu perguntei para ele, por exemplo, por que não deu certo o trabalho do Nelson Batista? Sabe o que ele respondeu? Tecnicamente eu não sei. Se o presidente não sabe, eu vou saber? Eu não assisto treino, não estou dentro do vestiário, não tenho as informações lá do dia a dia.
Então a situação, para mim, é muito preocupante, extremamente preocupante. Tem algumas coisas que ele trouxe em relação a informações, tá? Com todo o respeito, não é, Batista? Eu achei a entrevista lamentável. A irritação do presidente foi com relação a números, informações da contabilidade da Ponte Preta, que, segundo ele, estão disponíveis para a imprensa e ninguém da imprensa vai lá ver e fazer a divulgação. E eu até sugeri para ele, não nessa entrevista, tentei falar nessa entrevista, mas não consegui porque o presidente realmente estava muito alterado. Mas num evento que teve no Royal Palm Plaza aqui em Campinas com os dois clubes, Ponte e Guarani também, a Liga Campineira, e aí ele falou a respeito disso, falei, Marquinho, o caminho é, primeiro, contrata uma auditoria séria que tenha credibilidade para fazer o levantamento dos números, você depois, com isso em mãos, faz a convocação da imprensa, uma coletiva de imprensa e apresenta isso para toda a imprensa. Porque o repórter ele falou, tem que ter uma investigação, tem que ser uma reportagem investigativa. Eu não sou o dono da Bandeirantes, né? Eu ocupo aqui um cargo de direção, mas existe um departamento jurídico, existe um comando e qualquer matéria investigativa é necessário passar pelo jurídico, passar pelo comando, porque alguma coisa que é colocada e não tem como provar, depois o processo é imenso, é gigante e vai estourar, não só em cima de mim, como estou respondendo vários processos aí ao longo da minha carreira, 52 processos. Tenho um ótimo advogado, doutor Márcio Roberto Rodrigues dos Santos. Só um processo do Marco Aurélio Moreira, técnico da Ponte, há 9 anos atrás, 10 anos, ele pediu R$1 milhão. Então, peraí, vou comprometer a minha vida, a minha família, o meu patrimônio, que é pequeno, mas foi muito difícil de conquistar, em função de alguma coisa que não tenho como provar. Então, o caminho é esse, para poder resolver essa questão. Não adianta ficar acusando a imprensa. Não vem aqui mostrar, tem que comparecer aqui para mostrar. Qual repórter que vai comparecer lá que não tem entendimento de contabilidade, de números, não tem o aprofundamento? Isso é feito através de uma auditoria. Então essa foi a irritação do presidente, porque, segundo ele, a imprensa de Campinas não mostra o que aconteceu com administrações passadas e que estão comprometendo a administração dele no presente. Dívidas que foram feitas, estádio que está sendo penhorado pelo ex-presidente Sérgio Carnielli. Então tudo isso foi divulgado. Agora, o aprofundamento dos números das dívidas e do que realmente aconteceu em administrações passadas, somente uma auditoria tem condição de fazer. Mas é o seguinte, vamos falar, Gleger, você quer falar a respeito desse assunto? Pois não. Duas coisas. A primeira é quando ele diz que ele não sabe o que realmente aconteceu com o time na pergunta do CH, o CH citou isso. Né? Que ele também não consegue explicar, porque, Nelson Batista, a gente sabe da capacidade dele como técnico, da experiência, da pessoa que ele é, né? E quando questionado, eu ouvi depois, eu não participei do programa, mas depois eu ouvi, quando questionado sobre o vestiário, aí que é o estupim para que ele, né, muda do patamar, né, que ele se altera. Foi logo que você perguntou sobre isso, dessa questão do vestiário, estava tendo algum problema. E outro detalhe é quando ele diz que o salário está em dia. Os salários aqui estão todos em dia, inclusive foi um bicho dado no derby de R$40 mil para cada jogador, que é, diga-se de passagem, um baita de um bicho. Mas então essas duas coisas é importante, por quê? Porque, ele como presidente, né, ele deveria saber do que está acontecendo. Mas não está acontecendo nada. Tá, mas por que o time caiu tanto de rendimento? E ele cita na entrevista, inclusive, o Gé e o Elvis, que foram jogadores. O Gé foi por contusão e o Elvis parou de jogar, né? Entrou numa má fase. E eu ainda disse isso, que o Elvis entrou numa má fase após o momento da contusão do Gé.
Os dois estavam indo muito bem antes da contusão do Gé. Então essas coisas são importantes, Batista. E quando ele fala que o salário está em dia, isso é um ponto importante demais. Porque tem como você cobrar, né? A diretoria cobrar do atleta. E eu acho que é isso que está faltando no time da Ponte. Porque, olha, vou deixar de lado o presidente, comissão técnica, mas será que os caras estão sendo cobrados? Será que os jogadores sabem da responsabilidade? Porque é o mesmo time. Contratou quantos jogadores? É o mesmo time. No mesmo campeonato ficou a 4 pontos do G4. Poderia estar brigando por uma das vagas. E esse time hoje está na zona do rebaixamento. E se não está acontecendo nada, como disse o presidente, e o salário está em dia, peraí, então eu acho que aí é os jogadores que têm que se unir. Aí chegou a hora agora, meu amigo, que pode contratar pode contratar o Ancelotti e colocar aqui, não vai resolver. Se o jogador não quiser, se o cara não ir para campo e honrar a camisa. Sabe o que aconteceu no derby ou não? Porque a Ponte perdeu, o Guarani incorporou a rivalidade, a Ponte não. E foi por isso que ela foi derrotada. Vamos lá, CH, sua expectativa, a bola rola, partida marcada para 7 da noite, majestoso. Bom, Batista, eu tenho que ser coerente com aquilo que eu falo aqui. Eu me lembro de uma entrevista anterior com o próprio Berlim e eu perguntei para ele o que ele achava do trabalho do Nelsinho e coloquei minha opinião. Né? Apesar do respeito que eu tenho pela pessoa e pela carreira dele, a Ponte é um time mal treinado. E eu falei isso depois dos 4-1 contra o Ituano aqui em Campinas. Ele não gostou do que eu falei, ele discorda, ele pode discordar, você pode discordar, você que está em casa pode discordar. E aí você está me perguntando da partida de hoje. Isso. Muito bem, eu estou fazendo uma relação. Correto. São praticamente as mesmas pessoas que vão tocar a Ponte. A Ponte mal treinada na minha avaliação. Não é? A distância, porque é o que o time apresenta dentro do campo. Aliás, o time não apresenta nada do meio campo. A Ponte pratica hoje o pior time do campeonato. É o pior futebol entre os 20. É a pior campanha do segundo turno. Mas é contra o Brusque, Carlos Henrique. Tá bom, e aí? A Ponte vai ter força? Hoje, eu não tenho a mínima ideia o que a Ponte vai efetivamente produzir. O que ele vai escalar, quais serão as escolhas. Aí vem a notícia ontem, né? Curioso isso. O Joaquim foi integrado, ou reintegrado. Mas por que ele não estava integrado? Uma opção do treinador. Então tem muitas perguntas que nós não temos as respostas. Então isso leva a fechar o comentário e dizer o seguinte, Gleger Zorzinho, o jogo de hoje é uma temeridade, infelizmente, torcedor da Ponte. E tem que vencer de qualquer jeito. De qualquer jeito. Independente de que se vai escalar o Joaquim, se vai escalar o A, B, C, D, independente disso. Independente. Eu acho que provavelmente os caras estão lá na concentração acompanhando o programa. Porque quando eu ficava concentrado, eu assistia a você toda a concentração, viu, Batista? Chegou a hora dos jogadores se fecharem. Estava falando isso agora. Esse jogo é um confronto direto, onde a Vitória tira a Ponte da zona de rebaixamento. Um dos confrontos de ontem é ajudar a Ponte, que o CRB acabou perdendo. Né? E isso ajuda, porque diminui, né? As equipes não desgarram ali da zona de rebaixamento. E os jogadores precisam se fechar, se empenhar mais e chamar a responsabilidade. Independente de que é o Nenê, o Céu Boaro. É o Nenê ou é o Boaro? Não, é o Boaro. É o Boaro. Edson Abobrão, né? É. Ele até, inclusive, a Ponte fez um contrato, encaminhou para a CBF e o nome dele foi publicado no BID. Então o Edson Boaro é o treinador, ele que vai dirigir o time da Ponte com o Nenê Santana do lado. Exatamente, então independente daquilo que vem a campo hoje, das opções, das alternativas, que tanto o Edson, que é muito competente, diga-se de passagem, o Nenê também, independente disso, é a hora dos jogadores honrarem a camisa e mostrar para o torcedor que aquilo foi um acontecido dentro da competição, um acontecimento que normalmente tem dentro do futebol, que é uma má fase que a Ponte está vivendo. Então chegou a hora e chegou o momento. E esse é o jogo, hein? Qualquer que seja o resultado, que não seja a vitória, vai ser complicado para o time Ponte Pretano. Aí, ó. Tá aí o contrato dele, o número do contrato registrado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Tá escrito ali, apelido Edson. Não, o apelido dele é Abobrão. Abobrão. Não é Edson, pô. Tinha que colocar lá Abobrão. Não, mas era quando ele jogava, né, Batista? Ué, e daí? O cara parou de jogar e perde o apelido? Não, mas agora é Edson Boaro.
Sim, Edson Boaro, vulgo Abobrão. Eu acho muito curioso tudo isso, apesar de ser verdade o que o Gleger falou. É verdade. Os jogadores têm que chamar a responsabilidade, mas eu fico imaginando aqui, Gleger, chamar a responsabilidade, recebe em dia, joga num time do tamanho da Ponte, numa cidade como essa, tem bicho, segundo o presidente, de 40 mil para vencer um jogo. Não, 40 mil era pro derby, não é pro jogo de hoje. Estou falando do derby, estou falando que é uma situação positiva ou não. Está recebendo demais, em dia, demais. está empregado, está jogando, está numa Série B de Campeonato Brasileiro, num time e numa cidade que né, do tamanho, dispensa comentário, e você precisa chamar a responsabilidade do grupo? É o que está faltando. Eu não estou dizendo, está faltando, mas precisa alguém falar isso para o profissional? Eu tenho certas coisas, sinceramente, no futebol, Batista, que não entra na minha cabeça, sinceramente.